Florais de Bach. Você conhece? Já ouviu falar deles? Eu mesma sabia muito pouco até iniciar o meu processo com pânico. Antes disso, eu sabia apenas que eram remédios homeopáticos, remédios naturais, sem contraindicação e sem efeitos colaterais, que auxiliavam a gente se recompor de qualquer coisa que a gente estivesse passando aí na vida. E aí, no início do meu processo, quando começaram os ataques, uma amiga, acupunturista, me indicou um floral chamado Rescue, que é um floral de Bach composto por 5 essências. E esse floral é chamado de floral de emergência. E como eu estava passando por um processo, ou estava iniciando um processo, né, altamente desequilibrado, quando ela falou que era um floral de emergência, eu comecei a fazer uso imediatamente. E aí eu faço uso dele já há 14 meses. Ela me deu o primeiro, que ela tinha manipulado para ela, e depois, quando acabou, eu mandei manipular mais. E aí, pesquisando um pouco mais sobre o Rescue e suas essências, faz muito sentido porque que ele é chamado de emergência e como ele realmente ajuda, né, e auxilia aí no nosso processo de pânico. Eu pesquisei e eu vou colocar aqui depois as informações sobre as essências, mas é muito interessante porque são 5 essências e cada uma delas trabalha num nível ou numa questão em relação à situação, né, a condição pela qual a gente está passando com o pânico, né? Essas 5 essências, vou começar pela primeira, tá? Que é Empatins. Empatins é a essência da solidão. E no início dos meus ataques, acontecia uma sensação muito louca dentro de mim, que era a de me sentir completamente isolada de tudo e de todo mundo, completamente sozinha. Era uma sensação tamanha de solidão, né, de estar completamente sozinha no mundo, talvez até no universo, que era horrível, era uma sensação muito dolorosa. Parecia que eu realmente estava isolada de tudo. E era uma sensação muito ruim, muito perturbadora. E aí, essa sensação, ela foi evoluindo, né? Além da solidão, ainda houveram aí outras sensações, outros sintomas que eu fui desencadeando. E aí, segunda essência, trabalha chamada Clímax, é a essência da falta de interesse no presente. E aí, uma coisa muito louca, porque eu sempre trabalhei estar 100% presente, sempre gostei do aqui e agora, sempre apreciei o momento presente na minha vida, e de repente eu comecei a não conseguir mais sentir nada pelo presente. Eu fui observando que aos poucos eu me tornei altamente apática, sem vontade, sem desejo, sem prazer em nada do que estava acontecendo agora. Não tinha nenhuma emoção boa, não tinha nenhuma sensação boa em relação ao que estava acontecendo no meu presente. Durante um bom tempo eu fiquei muito fora mesmo de tudo. E esse fora de tudo era estar perdida dentro de como se fosse um mundo paralelo mesmo, que eu chamo de Stranger Things, né, igual a série lá do Netflix, porque parecia realmente um mundo paralelo, e eu estava lá dentro desse mundo,
e esse mundo era um mundo preto, né? Tipo assim, um pano preto, e não tinha nada lá de bom. E aí, essa desconexão com o presente, ela estava sempre presente. E por mais que eu me esforçasse a ficar presente e encontrar prazer nisso, essa sensação de apatia, né, essa sensação de falta de vontade era muito grande. E eu considero que isso era os efeitos do desequilíbrio químico que eu estava atravessando. Enfim, são sensações muito ruins e eu não sei se você que está passando aí pelo pânico também tem elas, mas para mim elas foram bem difíceis. E aí tem a terceira essência, que é o Rock Rose. Essa essência é a essência do medo, que trabalha terror e pânico. A quarta essência, bom, da terceira não precisa nem falar, né? Porque é uma coisa que a gente vive constantemente, né? É um terror e pânico. É medo, medo constante. É medo de ter medo, é medo de ter coisas, é medo de sofrer coisas, tipo, é um medo absurdamente constante. Então, não precisa nem falar sobre isso, né? A quarta essência, ela chama Star of Bethlehem, acho que é assim que fala. E ela é a essência do desespero, que também faz muito sentido, porque eu não sabia que existia tamanho desespero até me deparar com os ataques de pânico. E é uma coisa incontrolável, que a gente não consegue dar conta, né? Não tem lógica, você sabe que não tem lógica, que não é nada racional, mas vem algo de um tamanho desespero que te descompensa totalmente, né? Você sai do prumo, você sai da casinha, né? Tipo assim, meu mundo caiu, literalmente. É um surto mesmo de desespero. E parece que nada vai passar aquilo e nada vai te ajudar e ninguém pode te ajudar. Então é muito louco, são sensações muito loucas que eu nunca havia experimentado na vida até então. E a quinta essência chama Cherry Plum, que é a essência do medo também. Só que essa essência trabalha o temor de perder o controle em todos os sentidos, mental, físico e emocional. E aí, para mim, é essa então fazer todo o sentido do mundo, porque o meu maior medo no início do processo todo era a loucura, era de que eu estava perdendo o controle da minha mente, eu não conseguia mais comandar a minha mente, meus pensamentos, era tudo um turbilhão absurdamente transtornador de pensamentos, imagens e coisas horríveis. E aí vinha constantemente o pensamento, tipo, você está enlouquecendo, ou você desenvolveu uma esquizofrenia, ou uma paranoia, ou seja o que for, mas você está ficando louca, você vai ficar louca, e aí ferrou tudo, porque vão querer te internar, enfim, isso era um sufoco surreal, assim, tipo, a sensação surreal. Tipo, eu sei que muitas pessoas que passam pelo pânico vão pro pronto-socorro. Eu nunca fui a um pronto-socorro, porque eu morria de medo de ir para um pronto-socorro e as pessoas quererem me internar porque eu tava ficando louca. E no início eu não queria nem contar para as pessoas o que estava acontecendo comigo e nem para minha família, porque era um total surto, uma total descompensação mental que o meu primeiro pavor, meu primeiro maior pavor era, cara, estou enlouquecendo, fiz alguma coisa, fiz alguma merda que desencadeou tudo isso e agora não tem mais volta e eu vou enlouquecer e vou ficar presa dentro disso e vão querer me internar no hospício.
E isso era um medo que eu manifestei é, intensamente, né, o extreme com o pânico, mas depois, voltando aí às minhas memórias, eu recordei que desde criança, na verdade, eu tinha esse medo. É, lembro até de uma fase aí da minha vida que estava passando por muitas questões internas e tal, e eu assisti o filme do Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro, e foi assim. Um soco no estômago assistir aquele filme, eu chorei horrores, porque de algum modo, naquele momento, eu vivenciei aquelas sensações de você ser completamente aprisionado, né? Tipo, feito um prisioneiro, né? Tipo, um cárcere privado total de tudo. E sendo considerado, né, uma pessoa incapaz, uma pessoa louca. Então, tipo, foi muito impactante para mim assistir aquele filme e me deparar com esse medo, né, de que eu também tinha esse grande pavor de pensar que eu podia ser tolhida, né, cerceada de todos os meus direitos e principalmente da minha liberdade. E aí, com o pânico, isso veio drasticamente. Esse pavor veio integralmente. Agora, já foi, enfim, eu tô de volta ao prumo, né? De volta ao equilíbrio, mas sem dúvida nenhuma o Rescue me ajudou imensamente a recuperar toda a minha sanidade, digamos assim, né? Com um reequilíbrio aí das minhas forças. Então, eu recomendo que você dê uma pesquisada sobre os florais de Bach. Você pode comprar Rescue em qualquer farmácia de manipulação ou você pode mandar manipular. Depois de fazer o uso do Rescue, eu comecei a manipular os florais. E aí, em farmácia de manipulação, você pode fazer uma receita para você, inclusive, com até 10 essências de florais que você considere que sejam importantes para o momento que você está atravessando. Mesmo que você faça uso de remédios alopáticos, você também pode fazer uso de floral para te ajudar, para ajudar aí o seu organismo, o seu corpo mental, físico, emocional, espiritual a atravessar melhor toda a crise do pânico. Floral, como eu já disse, todo mundo já deve saber, né? Tipo, são remédios naturais. Mas são essências que, sobretudo, são vibrações com informações energéticas importantes que podem nos ajudar, nos auxiliando a fortalecer ou despertar as nossas qualidades, né, ou características intrínsecas melhores que a gente tem e que podem estar, né, aí bloqueadas. Então, essas essências vibratórias, elas ajudam com que o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e até acho que o espiritual, a se reestabelecer novamente dentro de um equilíbrio. Então, para mim, o Rescue fez toda a diferença e eu continuo fazendo uso dele ainda. Recentemente, eu fui numa farmácia de manipulação para fazê-lo e descobri que existe agora o Rescue em bala. E parece que é mais potente ainda do que o líquido. Enfim, é um medicamento de fácil acesso, tem aqui, tem no mundo inteiro. Então, você pode comprá-lo sem receita.
Se você faz tratamento alopático, você pode conversar com o seu psiquiatra, né, ou com o seu médico, sobre fazer uso dele, e eu acho que é válido. E no meu caso, como eu escolhi um caminho pela via totalmente natural, o Rescue foi um suporte e uma ferramenta fundamental em todo o meu processo, e continua sendo, porque a gente vive à mercê de um monte de coisas, né? São muitos desafios na vida, são muitos obstáculos, muitas dificuldades que a gente tem que enfrentar. O pânico é só ah, o ápice de tudo isso, mas a gente vive uma vida que não é tão fácil assim, né? Temos muitos conflitos. Inclusive, essa essência do Cherry Plum é uma essência que ajuda a clarear os sentimentos que se encontram em conflito, fazendo com que tudo entre na linha. E isso é muito bacana, porque internamente, né, a gente vive um monte de coisas e um monte de conflitos internos, muitas questões internas, né, cada um aí com seu cada um, e se tem uma via aí natural que pode nos auxiliar, essa via para mim hoje são os florais, porque eu faço uso do Rescue, mas também fiz uso durante o processo de outros florais receitados por um terapeuta com quem eu me tratei, e tudo isso foi fundamental para me ajudar a sair de todo o transtorno do pânico. Então eu super indico, faça aí sua pesquisa e experimente. Ele não tem efeitos colaterais e nem tem contraindicação. Então você pode fazer uso, e mesmo que não seja às vezes porque você tem o pânico, mas se você está atravessando uma fase difícil na vida, de muito estresse, de muita tensão, muita pressão, o Rescue também é indicado. Então, testa, né, experimenta na sua vida, vê como ele vai se comportar para você, quais os benefícios que ele vai te trazer. Eu tenho certeza que vai funcionar muito bem, porque para mim e para todas as outras pessoas que fazem uso dele, ele é incrível. Então fica essa dica, aplica aí e vê como que funciona para ti, tá bom? Grata.